Olá, gente. Bom dia para todos vocês. Nós vamos já daqui a pouquinho, em poucos instantes, nós vamos ter a nossa live aí sobre maturidade. Vamos compartilhar esse assunto. Estamos juntos aí com o pessoal da nossa base de Jocum, base do Paraíso, em Almirante Tamandaré. Bom Aí, dia, ó, já. pastor. Bom dia, meu querido. E Tudo aí, bem? Melinaldo, tudo certinho? A benção. Diz aqui. Legal, gente. Que bom, né, a gente ter essa oportunidade aí de compartilhar, né, uma palavra aí rápida, né, sobre maturidade. E eu acho que vai ser um tempo muito precioso. Amém. Benção mesmo. Deixa eu falar aqui, pessoal. A gente está participando aqui do seminário, né, online de missões. O pastor Cote vai estar com a gente agora nesse tempo. E o pastor Mirinaldo vai ficar aqui com o pastor Cote, dividindo tela aí, dando essa aula aí, tá bom? Um abraço. Abraço, querido. Então, Mirim, vamos nesse bate-papo aí. Eu vou desenvolvendo a aula, qualquer coisa que você queira interromper, completar, tá bom? Você fica à vontade, né? Mas que Ah, Deus legal. possa nos abençoar nesse tempo aí. Amém? Amém. Então, olha só, gente, que bom, né, que aqui pelo Instagram a gente pode estender esse tempo e essa aula, esse conteúdo a mais gente, né? Não só aí aos alunos, né, que estão inscritos aí nesse curso, né? Mas sejam todos bem-vindos, o pessoal já tá chegando, né? Mas vamos lá então, né? Vamos colocar esse tempo em oração, pedir que Ele nos abençoe. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos pela internet. Como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada vida, cada um daqueles que estão nos assistindo, que o Senhor nos dê toda liberdade, Senhor, para compartilharmos a Sua palavra, que o Seu Espírito, Senhor, possa aplicar esse conteúdo, essas verdades a cada coração, de maneira apropriada, como o Senhor sempre faz. Senhor, nos submetemos a Ti, reconhecendo que realmente tudo vem do Senhor, as nossas expectativas estão em Ti. Homem algum não pode receber coisa alguma sem que lhe seja dada do alto. Por isso, nos abençoe nesse tempo e nesse tema que é tão desafiador, que é o tema da maturidade. Em nome de Jesus. Então, Amém. deixa eu começar falando aqui sobre um versículo que eu gosto muito. Sempre quando eu falo sobre maturidade, eu gosto dessa palavra de Paulo, né? E o apóstolo Paulo, ele resume todo o seu empenho ministerial, lá em Colossenses 1:28, ele fala assim: ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Quando a gente lê esse texto aí no português, assim, e a gente se depara com essa palavra aí, perfeito, né? É uma palavra assim, muito exigente no português, mas quando a gente estuda essa palavra etimologicamente, a gente vai lá no grego, é, essa palavra perfeito no grego é teleios, e tem um sentido, que não é bem o sentido de ser perfeito, né? Mas aponta para o fato de ser inteiro, de ser completo, ou melhor ainda, eu acho que a melhor tradução aqui seria maduro, uma pessoa madura. Então é interessante que Paulo ele concentrou todos os seus esforços, né, como um pastor, como um discipulador, ele concentrou todos os seus esforços trabalhando não só apostolicamente, mas principalmente no ministério do ensino, como ele fala, ensinando todo homem toda a sabedoria. E o propósito dele era produzir pessoas maduras, pessoas inteiras, completas, pessoas que aprenderam realmente a enfrentar os seus dilemas, os seus traumas, não é? Pessoas que superaram todas essas coisas.
O objetivo do ensino e do discipulado, lógico, é produzir maturidade, né? Crescimento moral, espiritual, emocional, filhos e discípulos crescidos, adultos. Tudo que um pai e um pastor espera de um filho ou de um discípulo é isso, maturidade. Uma definição bem simples de maturidade é você ter um comportamento apropriado à sua idade, né? Inclusive, depois nós vamos desenvolver um pouco melhor essa ideia, né? Então, essa palavra teleios é uma palavra muito chave, né? É a palavra apropriada para o desenvolvimento da maturidade. É interessante também, existem duas palavras para filhos no Novo Testamento, porque quando nós estamos tratando com esse conceito de maturidade, a principal plataforma para isso, primeiro é a família e depois também a igreja. Mas existem duas palavras para filhos no Novo Testamento, tecno e ruios. Tecno é uma palavra traduzida no português como filhinhos. Por exemplo, quando João fala assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Né? Então a palavra é tecno, filhinhos, pessoas ainda neófitas, imaturas. Mas é interessante que tem uma outra palavra, que é a palavra ruios. Por exemplo, lá em Romanos 8,14, a Bíblia fala assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja bem que a palavra filhos aqui não é tecno, não é um filhinho imaturo neófito, mas é ruios, porque uma pessoa que realmente aprendeu a ser guiada pelo Espírito de Deus, uma pessoa que já desenvolveu audição espiritual, sensibilidade ao guiar de Deus, é porque esses filhos realmente já são pessoas maduras, crescidas, experimentadas. Então, esse conceito de maturidade, principalmente no desenvolvimento da espiritualidade, é algo assim muito chave, né? Então, veja bem, dentro de cada pessoa existe o desejo natural de buscar maturidade e atingir o limite máximo do seu potencial. Todo ser humano é impulsionado a isso. A maturidade, ela não é um dom espiritual, não é um dom, não é uma coisa que você vai receber assim sobrenaturalmente de Deus. Também não é uma consequência natural da salvação. Significa que a pessoa foi salva, aceitou Jesus e que agora ela vai se tornar obrigatoriamente madura. Não, não funciona assim. Maturidade é algo que exige um trabalho duro, um trabalho persistente. Então, maturidade exige educação, ensino, disciplina, tempo. O tempo aqui é um fator tremendo, resiliência. Então, esse é o trabalho de criar filhos, é o trabalho de fazer discípulos, que é aquela segunda linha da grande comissão. Uma coisa é você evangelizar uma pessoa e outra coisa é você transformar ela num discípulo e uma outra coisa ainda mais desafiadora é você transformar esse discípulo num líder realmente maduro, uma pessoa que vai frutificar. Eu comecei a me preocupar muito com esse conceito de maturidade, acho que foi mais ou menos aí uns 8, 9 anos atrás. Eu até acompanhei superficialmente uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil por psicólogos, sociólogos, né, etc., terapeutas. E um dos resultados dessa pesquisa em relação a essa geração é que os homens no Brasil, eles só estavam atingindo a maturidade aos 45 anos. E veja bem, quando eu ouvi isso, rapaz, isso me impactou. Eu comecei a pensar, não é possível. Não é possível que um homem só está atingindo a maturidade, só está tendo o comportamento de uma pessoa adulta apenas aos 45 anos. E, de fato, realmente, assim, nessa pesquisa, aponta muitos comportamentos assim, onde as pessoas elas vão prolongando a sua adolescência. Ao invés de elas amadurecerem, se tornam os famosos
adolescentes, os bebês emocionais de 90 quilos, os crescidos que não cresceram, não é? Então, a pessoa começa a viver uma vida dentro daquele paradigma do hedonismo, só buscando prazer, uma vida irresponsável. Daqui a pouco esse cara já faz um filho com uma mulher aqui, faz um outro filho com outra mulher lá, e quando ela percebe, a vida vai passando, e lá na frente, quando toda essa problemática, todas essas consequências começam a recair sobre ela, ela começa a tentar, assim, buscar essa responsabilidade ou essa maturidade. Mas aí já está lá nos 45 anos de idade. É interessante também, há um tempo atrás, eu assim, ouvi uma outra pesquisa, né? Estava assistindo um programa de televisão, tinha ali um consultor, né? Várias pessoas conversando, e o assunto era o mesmo. É impressionante como essas conversas elas estão se tornando realmente frequentes, não é, na mídia, porque é algo realmente preocupante. Mas em alguns países, era o assunto que eles estavam conversando, alguns países, inclusive países do primeiro mundo, os homens só estão atingindo a maturidade aos 54 anos de idade. E eu lembro que tinha ali esse consultor, né? Se eu não me engano, um sociólogo, e ele explicando exatamente o que tem acontecido nesses países, porque os jovens, primeiro que eles não querem mais ter filhos, né? Isso é algo que a gente observa, né, na Europa já há muito tempo. As pessoas estão evitando filhos, inclusive trocando filhos por animais. As pessoas optam, ao invés de ter um filho, ter um animal de estimação, porque o animal de estimação não vai dar problema, é uma maneira dele expressar o afeto, né? E, então começam a trocar, né, filhos por animais de estimação, e muitos também evitando o casamento, eles explicando como é que a coisa funciona. Então são aqueles namoros mais prolongados, né? O cara namora lá com uma moça, namora ali 3, 4, 5 anos, enquanto isso está satisfazendo a ambos, né, ou satisfazendo os interesses de ambos, eles continuam. Quando não satisfaz mais, ninguém tem compromisso com ninguém, não existem filhos, então vai indo, vai pulando de um relacionamento para o outro. Só que após os 35 anos de idade, o que eles estavam falando? Que muitos homens começam a ter uma preocupação em relação a ter uma velhice solitária. Na verdade, inclusive, esse é o principal motivo hoje de suicídio e depressão, não é? São homens acima dos 50 anos de idade, solitários, né? É o maior índice de depressão e suicídio. Então, quando chega lá nos 35, 40 anos de idade, o que esses homens querem? Eles querem se casar, não é? Só que qual que é o problema? Esses homens, eles já estão assim viciados numa vida de solteiro. E eu vou te falar, rapaz, a vida de solteiro vicia você na independência, você se torna uma pessoa cheia das suas próprias regrinhas, dos seus caprichos. E a gente sabe que um casamento, ele bate de frente com tudo isso, não é? Eu sempre digo, casamento não é para você ser feliz, é para te santificar, é para quebrar as estruturas de independência, quebrar as estruturas de hedonismo, de egoísmo, nos ensinar uma vida sacrificial, não é? E com certeza é isso que nos conecta com a nossa missão nessa vida, não é? Então, o que acontece? Assim, esses homens que iam se casar aos 40 anos, muitos deles acabavam tendo assim, dificuldades, né, muito sérias no casamento, mas aqueles que superavam essas dificuldades, aos 54 anos de idade, então, eles eram considerados pessoas maduras. Então, puxa vida, olhando para esse quadro, né, assim, isso me impactou muito, porque o que a gente observa é uma certa síndrome
de imaturidade, né? O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas, né? Hoje a gente tem toda uma sintomática nessa geração, né, que aponta para isso, né? Uma certa falta de crescimento. Muitas pessoas que ficaram ancoradas na alma ou ancoradas em traumas ou numa vida hedonista, né, em motivações assim que impediram que realmente elas tivessem um comportamento adulto, né? Então, olha só, vamos... Virou uma cultura, né, pai? Isso. Na realidade, virou uma cultura. Virou uma cultura. Isso virou uma cultura, né? A cultura principalmente baseada nisso, no não casamento, porque o casamento é a principal plataforma para a pessoa crescer, para a pessoa amadurecer, para ela aprender uma convivência interdependente, né? Que é até o ponto que nós vamos chegar aqui. Mas olha só, deixa eu colocar aqui um alicerce, né? Vamos ver aqui as características que qualificam uma pessoa madura, porque num estudo sobre maturidade é muito importante a gente qualificar essas pessoas. À medida que a gente qualifica uma pessoa madura, lógico, assim, muita ficha já vai caindo, né? A gente já vai tendo a compreensão da importância do crescimento em todos os aspectos. A primeira característica que qualifica uma pessoa madura, que eu quero alistar aqui, são muitas, né? Nós, lógico, estamos longe de esgotar esse assunto, mas a primeira é gratidão. Gratidão. É interessante como a gratidão é algo que precisa de ser exercitado, né? E a Bíblia, inclusive, nos exorta a fazer da gratidão um estilo de vida, dizendo em tudo sede agradecidos, né? Então, a gratidão é essa atitude que garante, que estabiliza a saúde emocional. Toda pessoa grata, ela vai ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, controlada. Então, a gratidão, ela estabelece uma vitória muito importante sobre a murmuração, a vitimização, a autopiedade ou qualquer outro tipo de introspecção negativa crônica, quando a pessoa mergulha naquelas fossas, não é? Então, a gratidão é a principal alavanca para uma vida de superações. Como é que você ensina uma pessoa a lidar com a autopiedade, lidar com seus traumas, não é? Qual que é o principal exercício de piedade para isso? A gratidão. Eu costumo dizer que a gratidão é o principal termômetro de uma vida saudável. Você quer saber se uma pessoa tem uma alma enferma ou se ela tem uma alma saudável? É pela gratidão. A pessoa, quando tem uma vida de gratidão, é impressionante como ela se restaura, ela se cura realmente dos maiores traumas que ela pode ter passado na vida, por incrível que pareça. E por pior que seja uma situação que nós passamos na vida, olha, a gente pode exercer gratidão, principalmente porque podia ter sido pior. Você fala, Deus, obrigado, porque não foi pior. Né? É a maneira de você ver a vida, né? Aqueles dois homens que só tinham meio cantil de água para atravessar um deserto. Um olhou para o cantil e falou, puxa vida, eu só tenho meio cantil de água. O outro olhou para o cantil e falou, puxa vida, eu ainda tenho meio cantil de água. Então, é a maneira como você enxerga a vida. E nós precisamos de enxergar a vida através dessa perspectiva da gratidão. Isso define uma pessoa madura. Uma outra característica aqui de uma pessoa madura é a inclusividade. A pessoa ser inclusiva. O que é essa inclusividade? É essa conivência sadia com as diferenças. É essa capacidade de hospedar no coração a diversidade de pessoas, culturas, temperamentos, ministérios, dons. Então, é uma pessoa aberta. Uma pessoa madura, ela não discrimina ou rejeita alguém pela aparência, ela não tem pré-conceitos, ela tem conceitos. Ela é governada por princípios.
Então, uma pessoa madura, ela é aberta, ela é de fácil convivência. Ela não vai rejeitar uma pessoa porque discorda de algum ponto de vista daquela pessoa. Pelo contrário, ela vai tentar aprender com aquela diferença, não é? Então, isso é um aspecto importante que realmente define uma pessoa madura. Uma pessoa madura, uma outra característica, ela tem o temor a Deus. E essa é uma característica fundamental, temor a Deus. Às vezes a gente não sabe muito bem o que é temer a Deus, mas alguns pensam que é ter medo de Deus, mas temer a Deus não é você ter medo de Deus. Temer a Deus é você apresentar uma desenvoltura moral de amar o que Deus ama e aborrecer o que ele aborrece. Então, você aceita as pessoas, mas você reprova o pecado. Lógico, Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado porque a consequência inevitável do pecado é a morte. E Deus não tem prazer na morte daquele que morre. Por isso, ele aborrece tanto o pecado, é por amor a nós. Então, temer a Deus, isso nos ajuda também, né? A pessoa sabe fazer a diferença entre aceitação e aprovação. Esse é um discernimento muito importante, porque aceitar as pessoas, a aceitação, ela é incondicional, mas aprovação, uma coisa é você aceitar a pessoa, outra coisa é você aprovar o comportamento dela. Então, a aprovação é comportamental, depende da atitude, depende da motivação alheia. Você aceita a pessoa pelo valor intrínseco dela, porque essa pessoa é imagem e semelhança de Deus, ela precisa de ser aceita. Não é? Deus a criou. Agora, aprovar ou reprovar o comportamento depende do tipo de escolha que essa pessoa está fazendo. Não é? Por exemplo, quando a gente entra hoje nessa questão da homossexualidade, que é uma questão assim tão contundente, tão difícil, não é? Olha, eu até digo assim, para a gente amar essas pessoas, nós precisamos de ter esse equilíbrio, que você aceita a pessoa, jamais você vai rejeitar uma pessoa porque ela tem um comportamento homossexual, você aceita ela, você ama ela, mas se você aprovar esse comportamento, que é um comportamento, eu diria, destrutivo, você não está amando essa pessoa. Então você, na verdade, aceita, mas não aprova o comportamento. É o temor a Deus. Porque a gente sabe que as consequências de determinados comportamentos não é só a prática da homossexualidade, mas a prática de um adultério, a prática de um aborto, não é? A prática de qualquer crime que seja, a gente precisa de reprovar. Então, isso é ter maturidade, né? Você saber aceitar a pessoa, mas também julgar aquele comportamento de acordo com o temor a Deus. Uma outra característica de uma pessoa madura é que ela vai ter domínio próprio. Se tem um fruto do Espírito Santo que é importante, que determina a nossa maturidade, é o domínio próprio. E domínio próprio é você colocar limites para os seus desejos, você colocar limites para os seus sentimentos, você saber dosar as suas reações, você saber ouvir o não, você ter a paciência de esperar, de não precipitar. E essa é uma forte evidência da maturidade. Então, o domínio próprio, ele está muito ligado com proatividade. Eu gosto dessa palavra, não só da palavra, mas do conceito. O que é uma pessoa proativa? Uma pessoa proativa é o oposto de uma pessoa reativa. A pessoa reativa, por exemplo, você trata ela bem, ela te trata bem. Você trata ela mal, ela te trata mal. Por quê? Porque ela é reativa. Ela não sabe filtrar as coisas, ela não sabe amortecer as coisas. Agora, uma pessoa proativa, então não é a pessoa que reage, mas é aquela pessoa que age em virtude dos valores que ela agrega. Então, proatividade é essa capacidade de amortecer os choques, de não reagir erradamente, de não morder a isca da ofensa.
É você perdoar, mas perdoar sem se tornar passivo. É você agir em função de um zelo equilibrado. Então a pessoa não reage, mas ela age em virtude dos princípios, dos valores que ela realmente agregou na sua vida. Então ela sabe amortecer os golpes emocionais, as rejeições, tendo uma ação fundamentada em valores e princípios corretos. Eu acho muito interessante o testemunho que Pedro dá sobre Jesus, dizendo que quando Jesus era injuriado, ele não injuriava. Quando ele era blasfemado, ele não blasfemava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então Jesus ele tinha essa capacidade, ele sabia defender os outros, mas ele não se defendia. É interessante isso, como ele defendeu lá aquela mulher pega em adultério, a perdoou, mas muitas vezes quando Jesus foi atacado, como é que ele reagiu na cruz? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Né? Isso é ser proativo. Também aqui uma característica muito importante de uma pessoa madura, maturidade. E aqui, isso aqui é chave, gente. Talvez é o aspecto mais essencial do conceito, né? Então, maturidade envolve o equilíbrio entre relacionamento e individualidade. Um equilíbrio entre relacionamento, ou seja, dependência de outros, né? Porque relacionamento às vezes envolve isso, essa interação, uma dependência de outros, e a individualidade, que tem a ver com a privacidade, com a autonomia da pessoa. Inclusive, isso daqui, veja bem, isso aqui dá um livro, foi o último livro que eu lancei, na verdade, fala essencialmente sobre esse assunto, lá aquele livro Tipos de Família, não é? Mas essa, então, é uma das principais definições de maturidade. Maturidade, ela se dá pelo equilíbrio entre relacionamento e individualidade ao longo do processo de crescimento. Então, esses são os dois aspectos fundamentais de qualquer ser humano. Porque todos nós, ao mesmo tempo que nós somos indivíduos à parte, nós também somos seres relacionais. Não é? Nós estamos nos relacionando com outras pessoas. Então, lógico, uma criança, por exemplo, no útero de uma mãe, não é uma extensão do corpo da mãe, é um indivíduo à parte. Vai ter que desenvolver a sua autonomia, a sua responsabilidade pessoal. Então, olha só, para a gente entender isso aqui melhor, né? Deixa eu considerar que no processo da maturidade, essas três principais fases, né? A criança, o adolescente e o adulto. A criança, quando você pensa num bebê ou numa criança, ela tem o quê? Muita dependência e pouca autonomia. Ela tem muito relacionamento e pouca individualidade. Um bebê, que individualidade, vamos dizer, o nível de individualidade de um bebê é muito, muito pequeno. Ele não tem privacidade nenhuma. Ele precisa lá da mãe para dar banho, para amamentar, não é? Então é muito relacionamento, muita dependência e pouca autonomia, pouca individualidade. Quando essa criança vai crescendo, não é? O processo de maturidade tem que obedecer isso. O adolescente, a criança chega na adolescência, ela quer se libertar da dependência, da superproteção. E isso é fundamental para o crescimento. Por isso que o adolescente, normalmente, ele quer romper com essa superproteção, principalmente da mãe. E isso é um clamor legítimo pela identidade, ele quer expressar a sua opinião, mesmo que, vamos dizer, ele não tenha nem tanto conteúdo ainda, mas ele quer a individualidade dele. Isso é um clamor legítimo. Muitas pessoas até interpretam isso como se o adolescente fosse rebelde, mas não é isso. Ele está querendo, na verdade, a sua independência. É um clamor legítimo.
eu costumo dizer que a pior coisa que tem para o adolescente é principalmente uma mãe, assim, coruja, né, que fica tratando aquele filho de 17 anos como se ele tivesse 5, 6 aninhos de idade, não é? E a fase adulta, que é o quê? A pessoa casada, emancipada, aquela pessoa que deixou pai e mãe, ela deixou a dependência dos pais e passa a desenvolver uma interdependência com o cônjuge. Então, veja bem, esse desenvolvimento aqui é chave. Nós não vamos esperar de um bebê individualidade, que ele seja autônomo. Nós não podemos esperar isso de uma criança. Não é? O adolescente, ele já começa a dosar. Não é? Às vezes ele ainda está sob o cuidado dos pais, mas ele quer ter a sua autonomia, ele quer a sua responsabilidade, a sua independência. E a vida adulta é isso. É quando a pessoa sai da dependência, não é, para assumir realmente uma vida de responsabilidade, uma vida interdependente. Quando isso não acontece no processo de maturidade, ou seja, por exemplo, você pega uma pessoa adulta e tem ali muito relacionamento e pouca individualidade, você vai ter uma cultura de abuso. É aquele adulto que não sabe dizer não, que não sabe colocar limites, não é? Então você vai ter uma cultura de abuso. Muito relacionamento e pouca individualidade é abuso. Se você tem o contrário, muita individualidade e pouco relacionamento, você vai ter uma cultura de egoísmo. Não é? A pessoa não aprendeu a ser interdependente. Então, maturidade é superar esses extremos do isolamento e da dependência emocional. Né? Também uma outra característica aqui de uma pessoa madura é uma pessoa coerente. Né? E essa coerência aqui tem muito a ver com a compaixão. Aliás, uma das principais marcas de uma pessoa madura é a compaixão. Ela é coerente no sentido que ela não vai exigir dos outros o que ela não exige de si mesma, né? Mas ela também vai ter essa intencionalidade de se colocar no lugar do outro. Ela vai fazer isso intencionalmente. E veja bem que a lei do amor exige muita maturidade. Quando Jesus falou sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, o equilíbrio exigido pela lei do amor, olha, exige maturidade, porque a pessoa intencionalmente ela tem que se colocar no lugar do outro, não é? Ela tem que ser coerente, ela não vai exigir de outros uma coisa que ela não exige de si mesma. Antes dela prejudicar alguém, ela vai se colocar no lugar dessa pessoa e saber que ela não gostaria que fosse tratada dessa forma, não é? Então, uma pessoa madura, aliás, para você cumprir de fato a lei áurea do amor, que é o que faz a vida funcionar, você precisa crescer, né? Precisa amadurecer. Você pode observar, os crentes infantis, né? Os crentes pirracentos, aqueles que não cresceram, são os mais egoístas, que vivem cobrando, né? Então, se a coisa não sai do jeito dele, ele vai fazer uma pirraça, não é? Então, muitas vezes quer ser o senhor de Deus, exigindo que Deus dê a ele as coisas, e se Deus não der, ele vai desviar, então, porque as coisas não saíram do jeito dele. Quer dizer, são imaturidades, e lógico que Deus também sabe ser paciente, né, com essas infantilidades e com essas pirraças que muitos de nós fazemos, né? Então, veja bem, mas eu quero chegar num ponto aqui para a gente aprofundar a nossa conversa, né? Dentre esses e outros fatores, o mais elevado aspecto para a gente avaliar a maturidade humana é o amor à correção, é a mansidão. É você saber reconhecer os próprios erros. Reconhecer os erros é evidência de caráter e maturidade. E é por isso que a Bíblia fala assim que os mansos herdarão a terra. Então, o maior nível de maturidade, na minha opinião, o principal aspecto, o mais elevado aspecto para você avaliar a maturidade humana é
amar a correção. Não é? Lógico, não é só você pensar na atitude de uma criança. Eu acho que muitos de nós já tivemos que corrigir um filho pequeno. Não é? Quando você corrige uma criança, normalmente como é que ela reage? Ela vai chorar, ela vai fazer pirraça. Né? Tem criança que a pirraça é tão grande que ela começa a engasgar, fingir que está morrendo, né? Que está tendo um ataque. Mas tudo manipulação, não é verdade? Então, quando uma pessoa ainda não aprendeu a amar a correção, esse é um forte sinal de infantilidade. E, olha, às vezes eu tenho que reconhecer, às vezes eu me pego sendo infantil. Né? Então, como é que nós agimos quando nós somos corrigidos? Esse é um ponto que eu quero, vamos dizer assim, dar uma ênfase daqui para frente. Né? Eu gosto muito dessa declaração, quando Davi fala assim, bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Olha, que palavra é essa? Não é? Essa é a voz da maturidade, essa é a voz de alguém que cresceu, de alguém que deixou as infantilidades para trás. E veja bem, gente, Davi foi um dos homens mais duramente corrigidos por Deus. Não é? Ele teve aquela situação traumática, escandalosa, o seu adultério com Betseba. Rapaz, os desdobramentos, a correção de Deus sobre ele por causa desse adultério, olha, foi algo terrível. Nas minhas contas, foram quase 11 anos. A coisa, inclusive, culminou num golpe de Estado. Tudo por causa desse adultério, que, na verdade, também redundou no assassinato de Urias. Mas, no final de todo esse processo, entenda, gente, por que Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, um homem maduro. Exatamente porque ele amou a correção. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Então, veja bem, essa desestruturação familiar hoje, ela está criando um mundo onde os filhos não são mais criados, onde os filhos não são mais corrigidos, onde os filhos não são mais verdadeiramente amados, porque muitos de nós confundimos amor com bajulação. Mas os filhos não estão sendo corrigidos, não, eles não estão sendo mais amados. Essa desestrutura familiar, principalmente a perda dos vínculos familiares, está criando realmente um problema sério. Em muitos lugares e situações, você vê a família, infelizmente, ela assim, se desmoronou tanto que o governo está interferindo na esfera da família. Isso nunca é bom. Um governo, nem uma igreja, deve interferir na criação dos filhos, na esfera da família. Isso nunca dá certo. Mas, inclusive, infelizmente, é o que está acontecendo, e até a gente vê o governo estabelecendo leis, impedindo ou limitando que os pais corrijam, até mesmo ensinem os seus filhos. Hoje a gente tem essa discussão aí do homeschooling, né? Que é uma discussão longa, não é o nosso ponto aqui, mas é impressionante. Essa famosa lei da palmada, em muitos países, dependendo se o responsável, pai, padrasto, madrasta, corrige o filho fisicamente, não é? Ele pode ser processado, pode perder a guarda e etc. Então, veja bem, agora eu quero que você entenda que essa situação é muito delicada, o que está acontecendo. Então, por que o governo está interferindo na esfera da família? Infelizmente, como nós falamos, um dos saldos dessa epidemia de famílias fragmentadas é o abuso e a violência. Hoje, nós temos aí essa síndrome da infância desprotegida. Padrastos, madrastas, amantes, namorados, tios, tias, avós, sei lá, responsáveis de favor, porque a pessoa está cuidando daquela criança fazendo um favor, não é? Então, infelizmente, os índices de abuso e violência, eles subiram, eles aumentaram tão exorbitantemente que o governo começou a interferir. Por quê? Começou a haver esse dilema entre correção e abuso. Como é que você consegue diferenciar
entre uma correção necessária e um abuso. Como é que você sabe se o pai está corrigindo ou se o pai está abusando? Se o padrasto está corrigindo ou se o padrasto está abusando? Como é que você sabe? Então, puxa vida, o que eles acharam melhor? Então, já que a gente não sabe diferenciar isso, vamos proibir a correção. Pais não podem mais corrigir filhos. Não é? Inclusive, quando a Bíblia fala isso, fustiga o seu filho com a vara, você vai livrar a alma dele do inferno. Olha, se um pai for, né, corrigir o filho com a vara, ele vai ter problemas com a lei. Né? Agora, qual que é o problema disso? É que quando nós não corrigimos os filhos, eles tendem à delinquência. Esse é o problema. Eles tendem à delinquência. Não é? O que tira a estultícia no sentido de delinquência, de perversão do coração de uma criança, é a disciplina. E quando os filhos não são criados, não são disciplinados, eles não recebem essa expressão de amor através da correção, eles tendem, na verdade, a uma vida delinquente. A gente vê isso lá na história de Ofni e Finéias, por exemplo, né? Eu tenho uma palavra que eu falo sobre isso aí, a transgressão de Eli, porque Eli, apesar de ser um sacerdote estabelecido por Deus, infelizmente ele não teve força moral para corrigir os filhos. Assim como Davi também. Davi não teve força moral para corrigir os filhos. Aliás, ele foi desmoralizado por causa daquele adultério dele. Então, no caso de Ofni e Finéias, os caras roubavam da oferta, né? Se deitavam com as mulheres à porta da tenda da congregação e estavam lá no ofício sacerdotal. O pai não os tirou, o pai permitiu, ele deu lugar aos filhos ímpios dentro do sacerdócio. Puxa vida, tudo bem, a gente não tem como obrigar os nossos filhos a servirem a Deus, mas se eles são ímpios, você tem que tirar eles da igreja, você não vai colocar eles no ministério, né? Então foi um problema sério. Se tornaram dois delinquentes e acabaram, infelizmente, morrendo cedo. Então hoje nós temos uma geração assim, uma geração que não tem sido corrigida, uma geração que está crescendo sem limites, uma geração Ofni e Finéias, não é? E essa geração, puxa vida, essas pessoas, infelizmente, estão se dando muito mal na vida, né? Então, olha só, deixa eu só terminar colocando algo sobre a paternidade de Deus, porque esse é o aspecto principal, não é, da maturidade. Maturidade tem muito a ver com paternidade. E eu quero falar sobre a paternidade de Deus e o princípio da correção. Ali em Deuteronômio 28. Se depois você puder, estude esse capítulo. É um dos capítulos mais importantes da Bíblia, não é? Deuteronômio 28 é uma aula clássica sobre paternidade. Então, é quando Deus está fazendo uma aliança com o seu povo, né? O povo ali, os seus filhos, os filhos de Israel já estão mais crescidos. Então, a gente vê aqui uma conversa assim mais séria, uma conversa que iria determinar o futuro das pessoas. E começa aqui no Deuteronômio 28, versículos 1 e 2, Deus chamando o povo ali para um relacionamento mais de perto, não é? E ele fala assim, olha, se diligentemente ouvirdes a minha voz, obedecer os meus mandamentos, guardar os meus estatutos, então eu, Senhor, vou te exaltar sobre todas as nações da terra, não é? As bênçãos vão te alcançar, e Deus começa então uma conversa com eles, não é? Como eu disse, é uma aula clássica sobre paternidade. Deus falando sobre a lei, né? Porque a lei, o mandamento é algo central, uma das principais expressões da natureza de Deus é a lei, né? E quem guarda a lei vai experimentar a vida.
E é interessante, então, aqui, que Deus começa a responsabilizar os seus filhos em relação ao cumprimento da lei, dentro de uma didática aqui muito importante, né? Que é a didática da bênção e a didática da maldição. Isso é paternidade, gente. E nós vamos ver que a lei, ela carrega na sua estrutura essa capacidade didática de ensinar a obediência por si mesmo. Quando você desobedece uma lei, cara, você vai ser corrigido. Vai ser até castigado, né? O fato de você violar uma lei, na verdade, te arremete para um processo de restauração. É impressionante a inteligência da ordem estabelecida por Deus, né? Então, veja bem, a paternidade de Deus, ela se fundamenta em duas didáticas, como eu disse. Encorajamento e castigo. Bênção e maldição. Deus chega e fala, coloco diante de vós a bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, olha só, uma das principais evidências de maturidade, né? Uma das principais evidências da nossa imaturidade espiritual é mistificar. É um misticismo. É você mistificar a bênção e a maldição. Uma das maneiras da gente mistificar a bênção e a maldição, inclusive, é dizendo assim, a bênção é de Deus, a maldição é do diabo. Se você ler aqui Deuteronômio 28, você pode observar, o diabo está fora dessa conversa. Aqui não é o diabo. Não são as maldições do diabo. São as maldições do pai. São as maldições de Deus. É o castigo. É a correção de um pai amoroso que nós temos aqui. Não tem o diabo aqui. Não é? Então nós temos que desmistificar esses conceitos. E, inclusive, a gente tem muito essa imaturidade de ficar correndo atrás da bênção. Ah, o culto da bênção, eu quero a bênção de Deus, como se a bênção de Deus fosse uma coisa assim mística que a gente fosse pegar e tal. Olha, a Bíblia é simples. Fala assim, olha, se você diligentemente ouvir a voz de Deus e obedecer os mandamentos, andar na verdade, na revelação dos princípios de Deus, as bênçãos vão te alcançar. Então, nós não temos que correr atrás das bênçãos, nós temos que correr atrás da obediência. E as bênçãos de Deus vão correr atrás de nós e vão nos alcançar. Então, isso é o mínimo que a maturidade espiritual exige de nós. Não é você ficar mistificando a bênção de Deus e muito menos mistificando a maldição. Mas, veja bem, como o nosso assunto aqui é correção, né? Nós vamos quero lidar aqui nesses poucos minutos que restam com o conceito da maldição. Porque uma outra palavra, talvez a palavra que melhor traduz o conceito de maldição na Bíblia é a palavra correção. Qual que é a essência de uma maldição, gente? Não é o diabo, não é destruição. A essência de uma maldição é nos corrigir. Não é? Então, o que é o conceito de bênção e maldição? Bênção é o favor natural e sobrenatural que vem como consequência de você obedecer à ordem absoluta estabelecida por Deus, e a maldição simplesmente é o castigo que vem como consequência de você violar a lei, violar o mandamento, não é? De você ficar aí nas suas carnalidades, nas suas imaturidades e infantilidades. Então, veja bem, é simples. O que é a maldição? É o castigo que vem como consequência de você quebrar a lei. Então, de onde vem a maldição? A maldição vem da lei, vem do conceito de lei. A maldição não vem do diabo, ela vem da lei. A lei vem de Deus. Se você tirar o conceito de maldição da lei, você desconfigura o conceito. Olha só, qual que é a diferença entre uma lei e um conselho? Qual que é a principal diferença entre uma lei e um conselho? A principal diferença é que a lei, ela é obrigatória, não é? Um conselho, olha, não é obrigatório. Você obedece se você quiser. Não é isso?
Então, uma lei, se você violar os limites impostos por uma lei, você vai sofrer uma consequência. Uma pessoa que acidentalmente ou intencionalmente coloca a mão no fogo, ela vai sofrer uma queimadura. Por quê? Porque ela está violando, indo além dos limites impostos por uma lei da termodinâmica. Então, não tem jeito, nem a sua ignorância vai te livrar das consequências de violar uma lei. Uma pessoa que sobe no 10º andar de um prédio, pula lá de cima, cai lá embaixo. Quem quebrou quem? Ela quebrou a lei da gravidade ou a lei da gravidade quebrou ela? Então, assim como o mundo físico é regido por leis físicas, o mundo espiritual é regido por leis espirituais. Não é? Nós não quebramos a lei é que nos quebra. E por que a lei nos quebra? Aí vem o caráter didático da maldição, como eu disse. A maldição, ela ensina a obediência. Não é? Aquele velho ditado, quem não aprende pelo amor, acaba aprendendo pela dor. Então, olha, um dos principais pedagogos é a maldição. A maldição da lei. Não é? É importante você entender que a maldição não é do diabo. A maldição vem do conceito de lei. E a partir do momento que nós violamos uma lei, nós vamos ser confrontados por essa violação. E é assim que a gente acaba crescendo. Aliás, muitos de nós até nos convertemos exatamente por causa disso. De sofrer tantas consequências, tantas maldições, que a gente fala, puxa vida, eu preciso de Deus, eu preciso realmente alinhar o meu coração com Deus. Né? Então, veja bem, bênção e maldição é uma linguagem paterna, é uma linguagem divina. Quase todas as vezes que essa palavra maldição ocorre na Bíblia, o contexto não é um incrédulo, mas são os aliançados. Veja bem que aqui Deus não está falando com o incrédulo. Deus está falando com os aliançados, com quem ele considera e recebeu como filho. Se você observar aqui esse capítulo 28, olha só, para você entender a didática, o equilíbrio dessa didática. Nós temos 14 versículos de bênçãos, de incentivos, e realmente, se você obedece, ouve a voz de Deus e obedece, rapaz, favor vai vir, não é? Então, Deus afirmando, confirmando que a obediência aos mandamentos gera vida, gera favor, gera bons resultados. 14 versículos de bênçãos. Mas nós temos aí 54 versículos de maldição, 54 versículos de correção. Então, à medida que o povo vai endurecendo, a correção vai se tornando mais pesada até virar quase que uma ladainha de morte. Então, veja bem, vamos pensar aqui nesses minutos finais. O que tudo isso revela sobre Deus? Né? Quando lá no verso 15, né, Deus fala assim, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, estatutos, tal, né? Então todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. E vem aí uma lista de 54 versículos. Veja bem, o que isso revela? Você vai lendo toda essa lista. Será que isso revela um Deus impaciente, com os nervos à flor da pele? Um Deus que é rápido e pronto a destruir os pecadores? Obviamente que não. Pelo contrário, gente. Nós temos aqui a revelação de um Pai amoroso, paciente, mas não negligente, que não abre mão de nos corrigir, principalmente quando nós nos tornamos sistematicamente rebeldes e endurecidos. Então, o que Deus está dizendo? Através de todo esse texto, olha, eu não vou desistir de vocês, eu vou corrigi-los até as últimas consequências, eu vou salvá-los de vocês mesmos. Se vocês se tornarem sistematicamente rebeldes, eu não abro mão de corrigi-los, porque eu sou o Pai. Eu não vou perdê-los eternamente, eu sou Pai.
Entenda que a maldição é correção, e correção é paternidade. Deus corrige o filho que ele ama. Essas maldições não são do diabo, elas são de Deus. Essa palavra castigar no latim são dois vocábulos e significa isso, purificar pelo sofrimento. É a lógica da maturidade, de lidar com as infantilidades e carnalidades. É menos pior você passar um inferno nessa vida curta, ser corrigido e ir para o céu, do que não ser corrigido aqui e passar uma eternidade no inferno. Então aqui, Deus está tendo uma conversa corajosa com os seus filhos. Eu não sei quantos de vocês já tiveram que ter uma conversa corajosa com um filho rebelde. Porque os nossos filhos chegam numa idade que você não controla eles mais. E se eles quiserem fazer alguma besteira mesmo bem feita, eles vão fazer. Tudo que um pai e uma mãe pode fazer é o quê? É uma conversa corajosa. É o que Deus falou. Coloco diante de vós a bênção e a maldição. A conversa corajosa é isso. Olha, se você escolher esse caminho de fé, de obediência, de se alinhar como o mundo espiritual funciona, você vai ser gratificado, abençoado. Agora, se você escolher rebelião, maldade, o seu destino é inevitável. Essas maldições virão sobre a sua vida. Então, o que nós temos aqui é uma conversa séria. Que eu quero que você entenda que bênção e maldição é paternidade, é amor. Maldição não é o diabo destruindo pessoas. Não, é um pai amoroso corrigindo os seus filhos para que eles se tornem filhos maduros. Pessoas que realmente vão cumprir um propósito eterno nessa vida. Nós fomos destinados a uma vida abençoada, mas muitos de nós relutamos em relação a isso, e por isso que Deus vai interferir dessa forma. Para crescermos, nós precisamos discernir a correção de Deus. Eu gostaria que nesses minutos finais, não é? Sim, Mirim, pode falar. Então, complementando tudo isso daí, essa bênção toda, a Jocum, de modo geral, em todos os estados brasileiros, inclusive aqui no Paraná, né, nós temos a base Almirante Tamandaré, a base aqui Jocum Paraíso, oferece a ETED. São 5 meses. Verdade. E dentro da ETED existe todo um programa para ajudar essa pessoa a trilhar esse caminho da maturidade. Então, são 5 meses, sendo 3 prático, 3 teórico e 2 prático. Então, toda pessoa que tem um chamado para missões, ou se quer ter uma experiência, quer dar uma parada, quer ir para o cantinho do pensamento de Deus, deve, então, ingressar aí dentro da Jocum, né, escolher aí onde você quer fazer. Maravilha. Nós estamos promovendo a Jocum para então, é isso mesmo, menino. Nós estamos aí para amar e servir, né? Além da ETED, temos muitos outros cursos, e o alvo é esse, é discipular a nossa geração. Nós temos aqui 1 minuto e meio para a live cair. Então, eu gostaria que agora, você que está aí nos ouvindo, que você pudesse pensar sobre a sua vida. Será que Deus está te corrigindo nesse tempo? Será que Deus está confrontando alguém, alguma coisa na sua vida? Esse é o momento para você discernir a correção do Pai. Você fazer realmente as mudanças que precisam de acontecer na sua vida. Então, para um pouquinho, pensa sobre tudo isso que você ouviu, não é? Tenha um coração aberto, corrigível. Se você quer ir em direção à maturidade, esse é o momento agora de você exercitar caráter, reconhecendo os seus erros. Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não comete erros. Todos nós cometemos erros. Mas uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que sabe dar marcha ré, sabe reconhecer os seus erros, sabe se quebrantar diante da correção. Nós vamos orar encerrando aqui. Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, por cada vida preciosa que está nos ouvindo. Abençoe a todos, que a sua boa mão esteja sobre cada um dos nossos ouvintes, em nome
do Senhor Jesus. Amém.